Cresçamos em tudo é o nosso tema desse ano. No domingo passado nós falamos a respeito do crescimento em meio às tempestades, como o Senhor usa as tempestades para nos fazer crescer. E hoje nós falaremos a respeito do crescimento na palavra, como o Senhor usa a palavra para nos fazer crescer. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo de número 10. Todos acharam? Vamos ler. O texto diz assim: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei! Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Senhor, essa é a Tua palavra. Nós nos colocamos em Tua presença de maneira humilde nessa noite, pedindo mais uma vez que pela Tua graça e pelo Teu favor, nós possamos ter compreensão acerca daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Pai amado, Tu que sonda e conhece os nossos corações, fala, Senhor, no íntimo do nosso ser. Nos conduz individualmente, coletivamente, como Tua igreja. E assim, Senhor meu Deus, que possamos sair daqui não da mesma maneira como entramos, mas que possamos sair transformados e cheios do agir da Tua palavra e do Teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração de todo mal. Oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor nessa noite que mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para reinar e agir no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, é necessário que nós possamos entender a necessidade de crescer na presença do Senhor, como nós temos falado. Mas para crescer na presença de Deus, é necessário que nós possamos também entender as formas como Deus atua, nos dando esse crescimento. Daqui a pouco nós falaremos o porquê é necessário crescer. Por que é necessário passar por todo esse processo? Por que o cristão ele não pode estar estagnado? Então, por isso, meus irmãos, é tão importante que nós possamos estar em um ambiente bíblico, em um ambiente que realmente nos dê todo o nutriente, todo o suporte para o crescimento. Como eu falei agora há pouco, há várias figuras bíblicas que nos trazem essa compreensão. A palavra fala do leite espiritual, a palavra fala que não sejam como crianças lá em Efésios, a palavra fala o tempo inteiro que nós precisamos crescer. É claro que esse crescimento é gradual, é claro que esse crescimento ele precisa acontecer nas suas medidas certas, e é compreensível que muitas vezes nós possamos ainda nos pegar imaturos em algumas questões. Mas o que é incompreensível é que o cristão, ele admita não crescer. Ele admita chegar em mais um dezembro e olhar para trás e dizer assim, eu não cresci nada esse ano. E ainda dizer assim, mas foi por conta da pandemia que eu não cresci nada. A pandemia foi uma das coisas maravilhosas para a gente crescer. Como falamos no domingo passado, as tempestades nos ajudam a crescer. E às vezes o Senhor nos empurra para o meio delas. Mas há também a forma através da palavra de Deus. Aqui no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo
falando a Timóteo, na sua segunda carta, ela é uma carta um pouco diferente da primeira. Apesar de ser conhecida também, enquadrada teologicamente como uma das epístolas pastorais, um dos textos dentro do Novo Testamento que são direcionados especialmente a líderes, a pastores, a pessoas que ensinam. Apesar disso, há muitos ensinos aqui que vão nos fortalecer na nossa fé enquanto cristãos, independente do ministério que nós possamos vir a seguir. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala muito mais intimamente a respeito da figura do ser cristão de Timóteo. Na primeira ele fala muito do seu ofício, mas agora ele fala muito da intimidade, da forma como Timóteo conduziria a sua vida. E por que isso é tão importante, meus irmãos? Porque você pode ter o ofício e cumprir muito bem o ofício. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você pode cumprir muito bem o ofício, mas de repente não estar transformado no seu íntimo. Isso pode acontecer. E a palavra deixa isso muito claro. E não vai ser um nem dois. É muita gente espalhada por aí que cumpre o ofício, prega, evangeliza, até expulsa demônio, mas não tem o seu íntimo transformado. E por isso Jesus falou, como preguei aqui recentemente, importa-vos nascer de novo. Ao mesmo tempo, quem tem o íntimo transformado, nasceu de novo, foi regenerado através do sangue do Cordeiro e se permite as mudanças que o Evangelho traz para nós, esse obrigatoriamente dará fruto, e a palavra diz, e dará muito fruto. Então entenda bem, eu posso ter aparência sem ter o íntimo, mas não tenho o íntimo sem aparência. Então por isso agora o apóstolo Paulo começa a tratar o íntimo de Timóteo. E ele começa aqui ao capítulo 3 dizendo, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E ele começa a descrever a aparência dos homens desses tempos difíceis. E descreve várias coisas, homens egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, e dá uma instrução a Timóteo, afaste-se desses também. Então o apóstolo Paulo traz um alerta a Timóteo, que é um jovem pastor, talvez nesse tempo, já por volta ali dos 30 ou 30 e poucos anos, na primeira carta muitos indicam que ele teria ainda ali nos 20 e poucos anos, mas querendo ou não, era jovem para esse tempo em que se considerava um homem experiente já a partir dos 50 anos. Então ele o alerta com relação a esse tipo de gente, em tempos mais difíceis, em tempos mais sobrecarregados de muita maldade, e o orientou a se manter afastado dessas pessoas. E fala um pouco do que aconteceria por meio dessas pessoas, até que a gente chega no versículo 10, onde ele diz, mas você tem seguido de perto o meu ensino. Ou seja, Timóteo, ele tinha um referencial, e o referencial de Timóteo era o apóstolo Paulo. Ele diz, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Então o apóstolo Paulo, ele era um exemplo completo de um cristão. Por que ele era esse exemplo completo? Porque ele tinha a doutrina, ele tinha um ensino, e não era um ensino qualquer, era um ensino de acordo com a vontade de Deus. Ao mesmo tempo, ele não tinha só o ensino, ele tinha a vida. Ele diz, a conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança.
Então o apóstolo Paulo, ele não tinha só a doutrina, só o ensino, ele tinha a vida. E não era uma vida qualquer, era uma vida de acordo com a doutrina. Porque talvez o grande problema desse tempo não seja a falta de doutrina, seja a falta de vida conforme a doutrina. E o apóstolo Paulo tinha isso também. Mas além de doutrina e além de uma vida conforme a doutrina, o apóstolo Paulo tinha algo mais. Algo que muitos de nós queremos rejeitar. Ele tinha, no versículo 11, as perseguições e os sofrimentos também. Era quase que uma demonstração clara de que a doutrina aplicada na sua vida tinha efeito, e o efeito disso era através das perseguições. E por que Paulo se alegrava nisso? Em poder demonstrar a sua fé através das perseguições e dos sofrimentos? Porque Jesus já havia falado lá em Mateus 5, bem-aventurados vocês, quando por causa do meu nome, vocês forem perseguidos. Você quer ser bem-aventurado? Tem que deixar perseguir um pouquinho você. Gente, crente que não é perseguido, não está sendo crente direito. Tem que se olhar no espelho, Senhor, o que está faltando em mim assim, para o pessoal me perseguir um pouquinho? Nunca tomei uma cuspida da cara, nunca me botaram para fora, nunca reclamaram do que eu estava falando, nunca acharam que eu era inconveniente porque sou crente, nunca. Nunca pediram para eu calar, dizendo que eu estava falando verdade demais. Você olha no espelho e diz assim, Senhor, está faltando alguma coisa em mim. Será que é cara de mal? A gente tem que ser crente mais um pouquinho direito. O problema nesse tempo também é que muitas pessoas têm pregado o evangelho que diz assim, não, você vai ser crente para ficar tudo bem. Para ano que vem você comprar um carro novo. Você vai ser crente para melhorar um pouquinho, né? Parar de andar de ônibus. Parar de andar de ônibus é bom, gente. Mas não quer dizer que a pessoa que não é crente, só estudou, batalhou um pouquinho, não pode melhorar. Então não é necessariamente traço de que você está sendo um cristão de verdade. Para ser cristão de verdade, vai ter que sofrer um tanto. E Paulo tinha então isso, a doutrina de acordo com a vontade de Deus, a vida de acordo com a doutrina, e além disso, perseguições e sofrimentos, que ele diz aqui só 3 lugares, aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Na verdade, o apóstolo Paulo, dentro dos textos bíblicos, depois de Jesus, provavelmente foi o que mais sofreu. Onde ele ia, o cara era perseguido. Expulsavam ele da cidade, apedrejavam ele. Uma vez deixaram ele nu em praça pública, e depois chicoteado, foi preso e amarrado pelas pernas, pelo pé, como se fosse um bicho, e ficou padecendo ali. Depois preso novamente, até que agora ele está em Roma, e tudo indica que essa é a última prisão e a última carta de Paulo. Porque lá mais na frente, no capítulo 4, ele vai dizer no versículo 6, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então o apóstolo Paulo já estava ligado que o tempo dele de ir para o céu estava chegando. E isso alegrava o coração dele também. Porque em outra carta ele já havia falado, assim, a minha vontade é ir para o céu. Mas por causa de vocês que ainda não aprenderam tudo que tem que aprender, eu vou ficar por aqui mais um pouquinho. Mas com certeza agora o coração dele já se alegra e ele tenta acelerar Timóteo no seu processo de amadurecimento, porque ele sabia que não poderia estar ali no meio da igreja por muito tempo. Então, meus irmãos, só concluindo o trecho do texto, ele diz, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. O crente ele pode passar pelas perseguições, mas o Senhor nos livra, amém? Por isso nós não podemos ter receio das perseguições. Podemos estar até um tanto amedrontados ou agitados no meio da perseguição, mas não podemos esquecer dos livramentos que o Senhor dá,
porque é a briga dele. Você precisa entender isso. Tem vezes que a gente está comprando uma briga nossa, mas quando a gente compra a briga de Deus, é Ele que cuida, é Ele que direciona, é Ele que dá a cobertura sobre nós, é Ele que nos livra, é o que o apóstolo Paulo diz. E aí ele diz, o que eu acabei de falar para vocês, ele falou: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele não diz assim, talvez você será perseguido. Ele diz, todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É o tipo de ensino que a gente precisa mais nesse tempo. Paulo está orientando Timóteo, já está alertando ele assim, olha, fica ligado, eu estou ensinando tudo isso aqui para você, mas você já está sabendo, você vai ser perseguido por causa disso. É o tipo de ensino que nós precisaríamos, meus irmãos, querer até mais. Senhor, me ensina. Por quê? Porque eu preciso amadurecer, porque o cristão precisa crescer, amadurecer, preparando-se para os tempos da dificuldade da vida cristã. Porque, meus irmãos, não tem amadurecimento para comer gelatina. Até sem dente a gente come. Então, coisa fácil, a gente não precisa endurecer. A gente endurece para a vida difícil, para o tempo complicado. A gente amadurece porque as coisas vão vir de uma maneira mais rígida contra nós, quando nós nos dispomos a seguir o Evangelho de Jesus, amém? Então Paulo diz, é por isso que todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Anunciaremos o nome que salva. O inimigo, ele não ficará quieto, porque ninguém chuta cachorro morto. Ninguém. Então ele vem contra aqueles que estão de alguma maneira ofendendo aquilo que ele quer fazer. Tirar as pessoas do caminho da salvação. Ou na verdade mantê-las no caminho do inferno. Então seremos perseguidos por conta disso, pela defesa do nome de Jesus. Tem determinados conceitos, meus irmãos, que são tão vitais, que nós deveríamos começar a nos arrepender de querer saber de coisa irrelevante. E às vezes está tempo na igreja, tempo ouvindo a palavra de Deus, tempo... Ai, pastor, será que eu posso fazer tatuagem? Ai, pastor, será que eu posso namorar com não crente? Ai, pastor, será que eu posso ir numa festa ali que tem bebida? Ai, pastor... gente... A gente responde porque tem que ter espírito de mansidão. Mas está dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, buscando o Senhor, a não ser que não esteja. Mas já é para a gente estar se preparando para tempos assim. Os mais novos, os que começaram a engatinhar, a gente tolera. Mas os outros não mais. Já é o tempo de crescer, amadurecer, amém? Então a boa notícia para você é que quando você for um crente de verdade, vão perseguir você, amém? Gostei do amém, foi forte, pensei que ia ser mais fraco. Estão começando a entender. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A garantia de Paulo é que aqueles que servem ao Senhor serão perseguidos. Mas os que não servem ao Senhor, os perversos impostores, ele diz, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Porque vão viver enganando as pessoas com a sua mentira, com o seu pecado, mas serão enganados também, achando que está tudo bem, quando na verdade estão caminhando para o inferno. Então, meus irmãos, é preciso ser maduro, para que nós possamos então enfrentar as dificuldades da vida cristã. Então é por isso que nós temos que crescer, que amadurecer dentro da palavra de Deus. Amém? E agora o apóstolo Paulo vai dizer
como isso acontece. Ele diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. A primeira coisa aqui é que nós não aprendemos para deixar pelo caminho. Nós aprendemos para permanecer nas coisas que aprendemos e para fazer delas convicção sobre a nossa vida. Então, uma das evidências de que você nasceu de novo, de que você foi transformado pelo Evangelho e está deixando ele ser aplicado na sua vida, é que você não apenas passa de ano, você assimila aquilo que você aprendeu. Um exemplo claro para a gente disso é na época da escola. Tem muita gente que passa de ano. Aí chega no primeiro ano do ensino médio, né? O garoto passou lá as fases iniciais. Aí chega o primeiro ano do ensino médio, a pessoa bota um cálculo lá, botou 2 letras no cálculo, o coração dele já começa a disparar. Ele não lembra mais nem como faz soma, nem como subtrai, nem como multiplica, nem como faz divisão. O maior problema da nossa educação no Brasil é que não tem assimilação constante. Os meninos estudam para passar, e quem estuda para passar de ano, estuda, faz a prova, tira a nota, passou com 7 lá chorado, e ano que vem não lembra mais de nada. Agora, quem estuda para aprender, ele vai usar aquele conhecimento no meio da caminhada. A palavra de Deus é conhecimento para ser usado constantemente. É para dizer que aprendeu e colocar em prática. Para demonstrar com convicção aquilo que um dia alcançou o nosso coração. Então, meus irmãos, nós podemos até ter dúvidas à medida que nós vamos aprendendo. Você está aprendendo mais coisas, você vai tendo dúvidas, você vai buscando auxílio, e você vai aprendendo mais, e você vai crescendo no conhecimento. Agora não pode, você batizou 10 anos atrás, e agora você ainda não sabe dizer para alguém por que ela tem que batizar. Você batizou por quê? Já parou para pensar nisso? Crente passando sei quantos anos na igreja. Meu irmão, preciso que você oriente ali os novinhos ali que ainda não batizaram. Ai, pastor, não sei o que eu falo. Raiva. Você batizou por quê? Você aprendeu para quê? A gente tem que assimilar, colocar em prática, fazer daquilo uma verdade na nossa vida com convicção. Estarmos convictos da nossa fé, daquilo que aprendemos, daquilo que alcançou um dia os nossos corações. E ele diz: pois você sabe de quem o aprendeu. Por isso é tão importante não aprender de qualquer um, mas de alguém que realmente está preso às verdades do Evangelho. Uma das coisas que a gente precisa entender, meus irmãos, é que não basta ser de dentro da igreja para ensinar algo para a gente. Tem que ser alguém que nos ensine na palavra. Eu posso dar para você a minha opinião, mas a minha opinião é a minha opinião, que você pode aceitar ou não. Mas se eu disser para você o que está na palavra, aí você tem o direito de rejeitar ou não, mas não a minha vontade, a vontade de Deus. É por isso que às vezes a gente fala as coisas, e tem gente que diz assim: não, porque falou isso, eu soberbo. Não, é a palavra, que serve para você e serve para mim. Esse é o poder da palavra de Deus. A espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Esse é o poder da palavra de Deus. Ela vai penetrando em nós, corrigindo o que precisa ser corrigido. Então ela tem esse poder. O meu conselho não, a minha orientação não. Você entendeu isso? Então a gente tem que ser o máximo possível bíblico. Eu posso não falar para você pelo versículo, mas eu tenho que estar pautado no texto. Agora, quando eu digo para você algo que não está no texto,
Aí eu fujo da palavra de Deus. E eu começo a ser um fariseu. O que os fariseus faziam? Os mestres da lei, na época de Cristo, prendiam as pessoas naquilo que não é a lei, que não é verdade, que não é a palavra de Deus. E as pessoas ficavam presas naquilo. E Jesus condenou. Ai de vocês, fariseus hipócritas, que atam fardos pesados nas pessoas, que nem vocês conseguem carregar. Eles traziam coisas que sequer estavam dentro da palavra, para tentar orientar as pessoas, e dizer que elas deviam fazer assim e assim. Nós não podemos agir dessa maneira. Então Paulo diz, pois você sabe de quem aprendeu. Busque orientação de pessoas que vão orientar você dentro da palavra. Dentro da palavra de Deus é que a pessoa tem que orientar você. Você pode me perguntar, pastor, ano novo está chegando, e aí, posso vir de preto? Eu posso dizer para você assim, olha, o preto não te valoriza. Não fica legal. Olha eu aqui, sou preto, estou de preto, a parede é preta. Não valorizou hoje, a máscara é preta. Não valorizou. Mas aí é a minha opinião. Mas eu não posso dizer para você, olha, não venha de preto, porque não é muito de Deus, não. Tem várias regras sociais, né? Ah, não vai de preto no casamento. Ah, não faz isso. Ah, não faz aquilo. Ah, achismo dos homens. Achismo. Então nós precisamos começar a nos pautar dentro da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Porque é na palavra de Deus que nós crescemos. Paulo agora vai dizer, Timóteo, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Timóteo era orientado desde criança, e Paulo relembra isso aqui que ele já havia falado anteriormente. Orientado dentro da palavra, pai grego, mãe judia, uma avó judia também, que o orientaram dentro da palavra de Deus. Dentro da orientação da lei de Deus. Então ele conhecia isso. E aqui tem algo muito especial para nós. Nós temos que crescer dentro da palavra de Deus. O quanto antes nós tivermos acesso à palavra de Deus, melhor. Melhor, meus irmãos. Não prive os seus filhos da palavra de Deus. Você bota muito mudubita para ele. Mete os textos, os versículos nele lá. Conversa, orienta. Ai, pastor, eu acho que ele não entende. Ele entende internet melhor do que você. Você fica dizendo que o menino não consegue entender a palavra. Você tem preguiça? Diz assim para Deus, eu tenho preguiça. Mas não diz que o menino não entende. Porque entende e aprende tudo. O que não presta, eles aprendem. E se você não ensinar, alguém vai ensinar. Se nós não ensinamos, alguém vai ensinar. É claro que as doses são diferentes, ele está começando, a gente vai começar aos poucos. Mas que ele pode, ele pode. Ele vai para a escola, ele aprende. Ele tem que estudar para a prova. Ele compreende um monte de assunto lá que vai sendo colocado, e você está achando ainda, caindo nessa lábia de que ele não é capaz de aprender a palavra de Deus. Pode. E devia estar estudando já para ensinar. Porque à medida que a gente vai aprendendo, aquilo que a gente tem, a gente pode ensinar aos outros. É assim que é com a palavra de Deus. Eu posso não saber te ensinar, talvez alguns conceitos muito profundos, mas o que já aconteceu comigo, eu já posso te ensinar. É por isso que é tão importante essa assimilação que Paulo acabou de falar. Essa compreensão. O que você já fez aqui na caminhada com Deus? Eu já vim para um monte de culto, o pastor já falou um monte de coisa, eu já participei de mais 2 células aí na vida, já converti, já batizei. Pronto, com você, até o ensino do batismo já dá para você. É para ser assim, meus irmãos. A partir do momento que nós temos conhecimento de que a palavra de Deus é essa que liberta, nós começamos a crescer na fé. É por isso que esse amadurecimento, ele não diz respeito somente a uma questão de idade, muito pelo contrário. Porque de repente, um menino de 15 anos, ele pode já ser tão amadurecido na fé, quanto uma pessoa de 40, 50 ou 60, dependendo do quanto cada um se dedicou à palavra de Deus. Você compreende isso?
Então Paulo diz, olha, Timóteo, você desde criança conhece as sagradas letras, que são capazes, diz ele, de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. E preste atenção nisso aqui. A palavra de Deus, ela é muito poderosa, mas ela não salva sem fé. Paulo diz, ela é capaz de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé. Ou seja, só ler o texto sem fé não salva. Mas se tem fé e tem o texto, salva e cresce para a glória de Deus. Amém? Então é assim que tem que ser. Então não tem nem o crente que leu toda a Bíblia, mas não tem fé, assim como não tem esse crente que diz que tem fé, mas não lê a Bíblia. Chuta para longe esse que diz para você que é cheio do Espírito e não lê a Bíblia. Não é de Deus, não presta, manda vazar. Manda vazar, sou super crente. E a Bíblia? Curto muito. Beleza, tchau, passeia. Conhece essa avenida aqui? Pega, direto. Vai para cá não, para cá ainda vai parar bem ali, né? Pega para cá, vai-te embora. Vai lá para Deodoro. Não dá para caminhar com gente assim. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aqueles com quem você caminha também influenciarão no teu crescimento. Então, se você caminha com alguém que é fortalecido na palavra de Deus, você vai crescer. Você estava pregando para os adolescentes. Legal pregar para adolescente, chamar para pregar sobre namoro para adolescente. É rápido, você chega e diz assim, não pode, amém, vamos orar. Né? Aí ele já fica tudo assustado. Mas uma das coisas que acontece com os adolescentes, o que é? Eles se alimentam neles mesmos. A adolescência é a fase da inexperiência. Uma hora eles querem dizer assim, eu mando no mundo. Outra hora, ele está pedindo dinheiro para a mãe. Mãe, me dá dinheiro. Porque ele não tem dinheiro ainda. Então ele está achando que ele é o dono do mundo. Mas ainda não manda, não arruma nem a cama às vezes. Tem essa fase instável, você está amadurecendo, mas tem coisas que você ainda está... Você está melhorando. Então como você vai melhorar de vez? Quando você se juntar com quem tem algo a acrescentar na sua vida. Adolescentes, não fiquem se alimentando entre vocês mesmos. Porque em geral são todos inexperientes. Procurem pessoas mais maduras que possam orientar você na fé, que possam ser referência como Paulo era a Timóteo. E assim vocês vão crescer, amadurecer, serem fortalecidos. Mas isso não é só para o adolescente não. Mesmo o adulto, às vezes é imaturo porque ele fica se alimentando com outro imaturo. Falta de sabedoria. Uma vez eu falei aqui para vocês, sabedoria é saber até com quem você sai para comer uma pizza. Você sai com uma pessoa que não tem nada para oferecer, só vai falar besteira, bobagem. Às vezes a gente está em grupo de WhatsApp, o pessoal só fala besteira, né? Que fica falando que Flamengo campeão de 87. Besteira. Então fica falando muito besteira para a gente. Não adianta. A gente não vai crescer assim. Procure pessoas que tenham sabedoria. Sabe por quê? Quando você encosta em alguém que tem sabedoria, quem é o próximo sábio? Você. E daqui a pouco vai ter gente querendo encostar em você porque você tem sabedoria para passar para ele também. Então nós vamos buscar nisso. Procure pessoas que conheçam a palavra de Deus, que leiam a palavra de Deus, que vão acrescentar isso na sua vida e vão te conduzir a uma fé mais madura. Você vai crescer. Pastor, mas por que é tão importante isso? Porque Paulo vai dizer que toda a Escritura, no versículo 16, é inspirada por Deus. Toda a Escritura, Deus inspirou. Santos homens de Deus, direcionados pelo Senhor, escreveram aquilo que nós temos acesso hoje. Porque havia uma utilidade nisso, e ele diz, é útil para o ensino, a repreensão, a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. É por isso que a palavra de Deus é tão importante, porque toda ela, de capa a capa, é útil.
Todo texto bíblico é útil. Todo. Às vezes a gente não entende de cara. É natural nesse processo nosso de crescimento. Mas você já parou assim, de um dia assim, escutar uma pregação de alguém que ele lê o texto no começo e você diz aí, daí não vai sair nada não. Esse texto aí, ralado demais. Já pulei ele mais vezes quando eu estava lendo. Aí a pessoa começa a pregar, aí traz clareza para você. Já aconteceu muito comigo. Tem um cara, escute as pregações desse cara. Ele é um pastor presbiteriano, Hernandes Dias Lopes. Gente, eu fico babando quando esse cara prega. Olhando ele. Eu vou no carro, eu escuto aos retalhos. Dá uns 15 minutos pro meu serviço, eu escuto 15 minutos, aí mais 15 minutos na volta. A pregação dele é de 1 hora, e tem que ficar indo, voltando e pegando os pedaços. Mas eu vou escutando. Chega, a gente baba na sabedoria do cara, trazendo clareza no texto bíblico. Isso é bom demais, que a gente vai perceber justamente isso. Toda a palavra de Deus é útil. Útil para o ensino, nós aprendemos. Útil, meus irmãos, para a repreensão. E tem muita gente fugindo dos textos da repreensão. Ela é para repreender também. Para mostrar para nós o quanto nós somos falhos e o quanto nós temos que melhorar. Ela nos ensina, nos repreende, nos corrige. Todos nós, meus irmãos, falhamos e precisamos ser corrigidos. Por melhores que sejamos, todo tempo tem algo em nós que precisa estar sendo alinhado, até que nós possamos um dia desfrutar da plena santidade de Deus nos céus. Aí não vai mais precisar de correção, vai ser o desfrutar da glória de Deus. Mas por enquanto, precisamos da repreensão e da correção, encontrar o caminho certo, de acordo com a palavra de Deus. Não desanime se em algum momento você tiver dificuldade, em algum momento tiver caminhado por caminhos errados, mas desanime sim, se em algum momento você começar a rejeitar a correção. É por isso que eu não tenho medo de corrigir ninguém, não tenho, porque a palavra diz que ela é útil para isso também, e eu não posso me omitir de fazer isso, e aceito se vem uma correção sobre mim. Aí em casa, Deus mete as tacas na palavra, eu fico só me esquivando, até uma hora que ela me pega de vez, e a palavra é útil para isso. Então não tenha medo da correção. Agora, não está aqui nesse texto, mas a palavra também nos alerta que a correção, essa repreensão, ela tem que ser amorosa. Eu não corrijo uma pessoa porque eu quero destruí-la, que eu quero botá-la distante. Não, eu corrijo porque eu quero que ela cresça e caminhe comigo e se fortaleça na presença de Deus e acrescente dentro do corpo de Cristo, amém? Até por isso que eu a corrijo. É por isso. Então, quando for repreender, quando for corrigir, faça isso com amor, amém? E ele diz que também a palavra de Deus é útil para a instrução na justiça. Nós temos que caminhar dentro dos retos caminhos, justos caminhos de Deus. Então não tem sentido, meus irmãos, a igreja que caminha fora da justiça de Deus. Ela serve para isso também. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a vontade do Senhor, através da palavra, além da salvação que Paulo já havia citado, é agora também para que nós sejamos aptos, prontos, preparados. Como? De maneira plena, completa, total, para toda boa obra. Então a vontade de Deus é preparar todos nós para fazer a vontade dEle, e Ele faz isso através da sua palavra. Vai moldando, preparando, e ao longo da caminhada, cada um vai ter a sua evolução, e nós vamos então cobrindo tudo aquilo que é necessário. Dentro de uma igreja, meus irmãos, tem gente para fazer tudo que é necessário para aquela igreja.
Qual o papel de uma igreja? Cada igreja vai ter o seu papel dentro de uma sociedade, vai ter o seu grau de relevância, vai ter o seu grau de alcance, vai ter o seu território de alcance. E Deus é tão perfeito que em todo lugar tem gente para fazer tudo que é necessário. Só que às vezes a gente fica ali se reprimindo, ou quer fazer o que é do outro, ou quer viver o que é do outro. Não, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, para cumprir tudo aquilo que o Senhor espera de nós. E aí, meus irmãos, se é preciso amadurecer, crescer, para que nós possamos enfrentar as dificuldades da vida cristã, e a forma como isso acontece é através da palavra, que é útil em tudo isso que nós citamos. O que nós vamos fazer quando recebemos esse conhecimento? Como nós iremos enfrentar essas dificuldades da vida cristã quando esse conhecimento através da palavra de Deus chega até nós nos fazendo crescer? É necessário dar vazão a isso. É necessário dar vazão, utilizar aquilo que nos chegou, utilizar esse conhecimento, utilizar esse crescimento. Então, se eu cresci, eu tenho que colaborar, eu tenho que fazer algo com isso. E é o que Paulo descreve aí no início do capítulo 4, onde ele diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Olha aqui o texto e a importância disso. Paulo usa palavras aqui, você sentiu, bem sérias. Na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Então, ele evoca o grau de importância de Jesus. O grau de importância de Jesus. Por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Então, até as palavras de Paulo denotam aqui a importância. Para quê? Para que Timóteo pudesse temer, de tal maneira, o pedido que vai ser feito agora. E ele diz agora: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que vai ser fundamental que nós possamos temer a Deus de tal maneira que, uma vez alcançados por Ele e crescendo no seu conhecimento, nós possamos entender que eu preciso utilizar isso para alcançar outros através da pregação do Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado, ele precisa ser anunciado. Desfaz da sua mente a ideia de que a pregação é somente esse ato aqui de pegar o microfone à frente da igreja. Apesar desse ato aqui ser chamado também de pregação. Mas a pregação, segundo aquilo que a palavra de Deus diz, é a tempo e fora de tempo. Atemporal. Em todo tempo nós temos que estar preparados para a pregação. Então, se fosse só em um tempo, só na hora do culto, Paulo diria: esteja preparado para pregar quando a igreja se reunir do domingo à noite. E não é isso. Esteja preparado a pregar a tempo e fora de tempo. Precisamos desse crescimento para enfrentar as dificuldades e para levar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Em outras palavras, você cresce para que outros possam crescer também na presença do Senhor. Amém? Você não cresce só para você, você cresce para os outros, para entregar aos outros. Ele diz: repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Ele diz: coloque em prática aquilo que eu acabei de dizer para você, que a palavra é útil para isso. Por quê, meus irmãos? Quem tem abridor de lata em casa? Um monte de gente, né? Mas já faz um tempo que a gente não precisa muito de abridor de lata, você já viu? A maioria das embalagens já vem com aquele negocinho assim para puxar. Aí você vai, pá, puxa ali. Poucas coisas, ou então vem aquele lacre, a gente tira assim. Poucas coisas você precisa de um abridor de lata. O abridor de lata é útil para quê? Para abrir lata. Mas se a gente não usa, ele perdeu a sua utilidade. Da mesma forma, a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para tudo isso. Mas se nós não utilizamos,
perdeu-se a utilidade. Então, Paulo instiga Timóteo, dizendo assim: você precisa utilizá-la. Esteja preparado para isso em todo tempo. E aí repreenda, corrija, exorte com paciência e doutrina. Ou seja, amorosamente. E por que é necessário isso? Ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Chegaria o tempo, meus irmãos, e eu creio que esse tempo já chegou, em que muitos não suportam mais a palavra de Deus. Então Paulo diz: se chegou o tempo em que as pessoas não aguentam mais a palavra, não suportam mais a palavra, ele diz: agora que é necessário usar mesmo. E eu creio que é por isso que a gente começa a ser perseguido. Porque se as pessoas não suportam mais, e você utiliza, isso então gera essa perseguição contra nós. Mas Paulo diz: é preciso utilizá-la, é preciso repreender, é preciso corrigir, é preciso exortar. E ele diz: pois irá o tempo que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Paulo diz: em vez das pessoas suportarem a palavra, eles vão fazer o contrário. Sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos. O que é isso? Outro dia eu expliquei aqui para você. A coceira no ouvido, e as pessoas vão fazer o quê? Buscar prazer. Juntarão mestres para si mesmos. É a peninha de galinha, é o cotonete, é o cabelinho, para coçar o ouvido e dar prazer. Ninguém mais quer ser corrigido, ninguém quer mais ser repreendido, ninguém quer mais ser exortado, segundo a palavra de Deus. A gente quer o quê? Coceirinha no ouvido. Cheguei lá na igreja da Alemanha ontem, aí os meninos pensavam que era David Leonardo, botaram o áudio para tocar lá no fundo da pregação. Eu comecei a pregar, e a música lá, tá tanto, eu falei: meu amor, minha querida, tira a música, por favor. Assustou, fiquei com pena dela. Mas sabe por quê? Muita gente hoje apela para a música, para pregar. Sabe por quê? Está provado cientificamente. A música, ela vai dando um negócio assim agradável na gente. Ela pode até conduzir a pessoa que não está disposta a ouvir aquela palavra, a começar a ouvir. Mas geralmente quem usa desse artifício, geralmente não são todos, mas muitos do que usam desse artifício, não pregam as palavras que são um tanto inconvenientes. Pregam as palavras da coceirinha no ouvido, do prazer. Então ele bota o fundo musical, dá adormecida na galera, no final o pessoal está... mas não é de arrependimento. Não é de arrependimento. Ai, Senhor, cuida de mim. Ai, Senhor, me carrega. Não tem uma palavra assim que vai para a guerra. As músicas da gente mudaram. Como eram as músicas antigamente? O nosso general é Cristo. Não que é das antigas aí. Rapaz, chega os homens se alegravam. Agora não. Oh, Senhor. Aí o homem não parte mais para a batalha. É sonolento. Sabe por quê? Porque até nisso estão querendo manipular o evangelho na gente. O homem preparado é para a guerra, é para lutar, é para morrer no lugar da mulher. Amém? Vamos pular, senão eu vou entrar em outra pregação aqui. Só para encerrar. Então, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão os mestres a si mesmos. Então, nós vivemos nesse tempo. Então, meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você para encerrar. Você que está crescendo no conhecimento da palavra, você tem uma obrigação de pregar a palavra. Sabe por quê? Porque se nós nos calarmos, vai ter gente que vai pregar o errado. Porque quem prega o errado não cala. Sabe por quê? Porque atrai, porque junta, porque acrescenta pessoas. E às vezes a gente está pregando certo, a palavra de Deus está querendo se calar. Não se cale. Deixa a pessoa contorcer, deixa dar uma vaca louca nele. Mas prega a palavra de Deus.
Prega a palavra de Deus, anuncie a palavra de Deus. Ah, mas a minha popularidade, pastor, eu vou perder seguidores. Ah, ainda nem cuspiram a nossa cara. Você está entendendo isso? Usa mais a sua vida para pregar o evangelho. Eu não estou falando de maldade. Pregar o evangelho de verdade é amor, meus irmãos. É livrar pessoas do inferno. Eles podem até ir para o inferno, mas eles vão com a gente tentando segurar as pernas dele de tudo que é jeito, anunciando a verdade que liberta e que os salva do seu pecado. Meus irmãos, se nós ficarmos calados diante de tamanhas orientações como essas, de que valeu o nosso crescimento? De que valeu termos conhecido a palavra de Deus para ficarmos calados? Não se cale, prega o evangelho, anuncie a verdade. Para quem eu vou falar? Eu vou falar para alguém que ainda não entregou a vida para o Senhor. Anuncie o evangelho da salvação. Fale sobre ele, Jesus, fale para ele, Jesus morreu para nos salvar. Ele entregou a vida por nós, porque nós somos cheios de pecado mesmo, e a gente estava indo para o inferno, e Jesus veio e entregou a vida para nos salvar. Morreu naquela cruz, ressuscitou no terceiro dia, para mostrar para nós que ele venceu a morte. Você quer ser salvo também? Para ele é essa mensagem. E o crente? O crente te arrepende dos seus pecados, muda isso aí, você está fazendo besteira, está fazendo porcaria, não está vivendo conforme o evangelho. A palavra de Deus diz isso, você tem que crescer, você é menino espiritual, você tem que melhorar. Vamos aprender isso aqui? Você quer aprender comigo? Não, eu quero lutar, eu quero continuar aqui brigando com o meu pecado. Então você vai ouvir que a palavra de Deus diz sobre pecado, você vai pregar sobre pecado, deixa-se contorcer, mas prega a mensagem. Sabe o que a gente faz às vezes de errado? Para o não salvo, para o não crente, a gente quer pregar correção de atitude. Só que ele está morto, e quem está morto não corrige nada. Ele precisa ser resgatado, ele precisa ser levado para a vida. Então a mensagem da salvação. Mas para aquele que diz que tem vida, que caminha com o Senhor, prega a mensagem que corrige, repreende, exorta e instrui na justiça, ensinando o evangelho de Cristo. Aula de evangelismo, tópico 1 do Instituto Teológico Quadrangular, você já cumpriu aqui hoje, em nome de Jesus. Você cresce para que outros cresçam também. Não guarde dentro de você, não acumule dentro de você, use aquilo que Deus está fazendo em você. Nós iremos crescer muito em 2021 e através da sua vida outros serão alcançados para a glória de Deus, amém? Você crê? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.